Canal Neville e Amigos, um canal amigável, um canal de poder, um canal de Neville para você. Olá amigos do YouTube, tudo bem? Você conhece a técnica ensinada por Neville de pensar através do nosso objetivo? A maioria das pessoas quando quer algo pensa somente nesse algo, e essa é a maneira errada de se formar um pensamento realizador. Elas ficam pensando como seria bom se tivessem todo aquele dinheiro, todos aqueles carros bonitos, todas aquelas casas, viagens e companhias ideais, mas não pensam a partir desses objetivos. Saiba que você pode conceber pensamentos realizadores. Ninguém nesse mundo é melhor ou mais que você. Através da sua imaginação criadora guiada, você poderá manifestar verdadeiros milagres e se colocar, de igual para igual, com as maiores pessoas dessa terra. No nosso áudio de hoje, Neville irá explicar a técnica de pensar a partir do seu objetivo. Ele usou essa técnica e ganhou o seu retorno a Barbados, sua terra natal, com tudo pago. Você também pode colocar essa técnica em ação na sua vida e conquistar a sua vida dos sonhos. Como Neville sempre ensinou, um dos maiores, se não o maior pecado do mundo é a dúvida. A dúvida é a certeza da derrota. Quando você duvida de si mesmo, você está apedrejando e crucificando a Cristo dentro de você. Neville ensina com base bíblica que a fé é a evidência das coisas que ainda não vemos, e a certeza da materialização destas coisas. Então, sem mais demoras, vamos ao nosso áudio de hoje, ele começa assim. Eu consegui pela intensidade do meu sentimento, realizar o meu desejo. Em minha imaginação, eu senti e imaginei que já estava em Barbados, minha terra natal, e isso realmente aconteceu. Note que eu não fiquei meramente pensando sobre Barbados. Eu pensei a partir do fim desejado. E aguçando a minha imaginação, eu acabei atravessando o vasto Oceano Atlântico e influenciei meu irmão a desejar a minha presença para completar a reunião da família no Natal, e ele respondeu me enviando a passagem de navio e demais despesas. O pensamento a partir do fim, com o sentimento do meu pedido sendo atendido, foi a origem de tudo o que aconteceu como evento externo, tal como a iniciativa do meu irmão em me enviar uma passagem de navio, e isto também é a causa para tudo o que se evidencia como resultado. Em seu livro, Ideias do Bem e do Mal, William Butler Yeats, após descrever algumas experiências semelhantes a esta que me ocorreu, escreveu: se todos aqueles que viveram eventos como este não tivessem sonhado, nós teríamos que reescrever nossas histórias, pois todos os homens, certamente todos os homens de imaginação, devem eternamente conjurar seus encantamentos, glamoures e ilusões, e todos os homens, especialmente os homens tranquilos que não levam uma vida essencialmente egoísta, devem continuamente passar o seu poder adiante. Uma imaginação determinada, pensando através do fim, é um fator principal para o início de todos os milagres. Eu gostaria de lhe inspirar uma imensa crença em milagres, mas um milagre é apenas o nome dado às obras da imaginação, por aqueles que não têm conhecimento do seu poder e função. Imaginar-se a si mesmo com o sentimento do desejo realizado é a forma pela qual você entra em um novo estado. Isto dá ao estado a qualidade de existência. O antigo sábio egípcio Hermes Trismegisto nos disse: aquilo que existe se manifesta, e aquilo que foi ou será não é manifestado, porém não está morto, pois o Espírito, a atividade eterna de Deus, reanima todas as coisas. O futuro deve tornar-se presente na imaginação de quem almeja sabiamente e conscientemente criar circunstâncias. Nós devemos traduzir a visão em existência, ao invés de pensar em um desejo, pensar através de um desejo. A imaginação deve se centralizar em um determinado estado e ver o mundo a partir desse estado. Pensar através do fim é uma intensa percepção do mundo do desejo realizado. Pensar através do estado desejado é uma vivência criativa. A ignorância em relação à capacidade de pensar através do fim é a escravidão. É a raiz de todas as limitações às quais o homem está preso. Este acontecimento me convenceu que o homem pode ser qualquer coisa que ele quiser, se ele manter uma concepção constante e pensar através de um fim. Isso me mostrou também que eu já não posso mais arrumar desculpas quando algo não sai como eu quero, colocando a culpa nos fatores externos, pois meu sucesso e meu fracasso não dependem de coisa alguma a não ser de mim mesmo e do estado através do qual eu enxergo o mundo e as coisas nele manifestadas.
O homem que é livre em suas escolhas age através de ideias e concepções que ele mesmo escolhe livremente, embora nem sempre sabiamente. Todos os possíveis estados aguardam a nossa escolha e a nossa posse, mas nenhum nível racional é capaz por si só de nos conduzir ao estado de consciência que se precisa possuir. Um cenário imaginativo é a única coisa a se buscar. O maior objetivo da imaginação é criar em nós o Espírito de Jesus, que é o contínuo perdão dos pecados, a contínua identificação do homem com o seu ideal. Somente através da nossa identificação com o nosso objetivo é que nós poderemos nos perdoar por nossas falhas. Todo o resto é um esforço inútil. Neste ponto, para qualquer lugar ou estado em que encaminharmos a nossa imaginação, para o mesmo lugar ou estado nos encaminharemos fisicamente também. A Bíblia diz em João 14, 2, 3 e 29, assim: Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Vou antes preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei comigo para que dessa forma, aonde eu estiver vocês também estejam. E digo tudo isso antes que aconteça para que quando isso acontecer de fato, vocês acreditem em mim. Quando dormi psicologicamente na casa do meu pai em imaginação, da mesma forma como eu faria se estivesse realmente dormindo lá em carne e osso, esse ato fundiu a minha imaginação com este estado desejado e por consequência fui compelido a experimentar isso em carne e osso também. Isto se tornou tão vívido para mim que eu poderia ter sido visto na casa do meu pai se algum sensitivo entrasse em sua sala onde eu dormia em minha imaginação. A propósito, um homem pode ser visto onde a sua imaginação está, pois a imaginação é o próprio homem em si. Isto eu sei por experiência própria, pois fui visto por algumas pessoas as quais eu desejava visitar enquanto fisicamente eu estava a milhas e milhas de distância delas. A imaginação, para ser efetiva, deve se centralizar em um determinado estado mental, e depois ver o mundo a partir desse mesmo estado. Pensar através do fim é uma intensa percepção do mundo do desejo realizado. Pensar através do estado desejado é uma vivência criativa. A ignorância em relação à capacidade de pensar através do fim é a escravidão. É a raiz de todas as limitações às quais o homem está preso. Pois quando você se conforma e se rende às evidências que seus sentidos humanos ditam, você subestima seus poderes e capacidades imaginativas escondidas em seu íntimo. Mas por outro lado, uma vez que o homem aceite pensar através do fim como sendo seu principal princípio criativo e não pensando simplesmente no objetivo em si, ele se libertará das amarras que essa forma errada de pensar representa. Eu digo que toda a vida é apenas o apaziguamento da fome, e os infinitos estados de consciência através dos quais o homem pode ver o mundo são meramente um meio de satisfazer essa fome. O princípio sobre o qual cada estado é organizado é uma espécie de fome que aumenta a paixão pela autossatisfação de conseguir experimentar níveis de experiências cada vez maiores. O desejo é a principal força motora do mecanismo mental. Ela é uma coisa abençoada. É uma necessidade justa e natural que possui um estado de consciência como seu equivalente justo e natural para ser satisfeita. No livro de Filipenses, no capítulo 3 versículos 13 e 14 lemos: Eis uma coisa que eu faço esquecendo das coisas que ficaram para trás. Eu caminho em direção ao que está adiante e prossigo até o objetivo. É necessário se ter um objetivo na vida. Sem um objetivo ficamos à deriva como um navio perdido em alto mar. A frase bíblica que diz, que queres tu de mim, é explicitamente a pergunta feita com mais frequência pela figura central dos evangelhos. Ao definir o seu objetivo, você deve querê-lo, pois como está escrito em Samuel em seu capítulo 42 versículo 1 que diz: Assim como a corça selvagem, anseia pelas águas para matar sua sede, assim anseia minha alma por ti, ó meu Deus. É a falta desta paixão direcionada na vida, que faz o homem falhar em sua realização. Cruzar a ponte entre o desejo de pensar sobre o desejo e a satisfação de pensar através é muito importante. Nós devemos passar mentalmente do estado de pensar sobre o fim, para o estado de pensar através do fim, e isto a razão nunca poderá fazer. A razão, pela sua natureza, está restrita à evidência dos sentidos, porém a imaginação, não tendo tal limitação, pode fazer o que a razão nega. O desejo existe para ser gratificado pela atividade da imaginação, e através da imaginação o homem escapa da limitação dos sentidos e das amarras da razão.
E aqui, meus amigos, termina essa parte da palestra de Neville. Espero que você esteja gostando. Logo mais voltaremos com as próximas partes. Aproveite também para ouvir os nossos muitos outros vídeos aqui do canal. Um grande abraço. Nos vemos em breve. Gratidão.